Olá, começando agora o curso Destrave o seu emagrecimento. Eu vou te ensinar nesse tempo de curso algumas maneiras que são essenciais para a gente conseguir destravar o seu emagrecimento. Boa noite, boa noite! Boa noite, só aguardar o pessoal chegar, tá bom, Ana Clara? Tá bom, boa noite. Boa noite! Deixa eu avisar aqui, estamos ao vivo. Você está conseguindo me ver e me ouvir bem? Tô sim, tá certinho aqui pra mim. Maravilha. Boa noite, Bianca entrando, Vivi entrando, Beatriz entrando. Boa noite, vou só ir aceitando todo mundo até 7h35 e a gente começa certinho, tá? Podem abrir as câmeras, tá, gente? Não quero ficar aqui sozinha, não, hein? Hoje, eu não sei se vocês viram, mas hoje é um dia super importante, assim. Há 4 anos foi a primeira consulta no meu consultório novo, foi a inauguração do meu consultório, né? Então, super importante o dia de hoje, dia 2 de junho. Então, fazem 4 anos do meu consultório. E aí eu falei, vou comemorar fazendo o quê? Falando sobre nutrição, que é o que eu gosto de fazer. Boa noite, boa noite. Ó, várias pessoas entrando. Ó, tem as participantes do grupo de emagrecimento. E tivemos encontro ontem, encontro hoje, né? Podem abrir a câmera, tá, gente? Adoro companhia. Boa noite, Tânia. Nos vimos ontem no grupo, né? Hoje aqui. Maravilha. Hoje eu estou, assim, quase assim, comemorando com vocês, entendeu? Em 2017 foi quando eu comecei o meu consultório, né? Antes eu atendi, saí da UF em 2013. Eu comecei a atender em 2014. Então fazem 7 anos. Mas no início eu atendia na casa das pessoas, né? Eu ia na casa das pessoas, assim, atender a domicílio. E aí depois eu subloquei um espaço em São Gonçalo, outro em Niterói. E aí em 2017 que eu comecei no meu consultório. E aí, ano 2018, eu fiz um evento lá no consultório, presencial, né? Em 2019, eu fiz um evento. Estava até falando com uma Carol, paciente, hoje que ela foi no evento 2019. E aí, ano passado já não deu para fazer presencial por conta da pandemia, esse ano não. Né? Mas não dá para ser presencial, mas a gente tenta levar a nossa mensagem de nutrição, né? De todo modo. Né? Olá, Bianca, tudo bem? Ó, Rose é direto de Cabo Frio, né? Tá abrindo o áudio. A internet, pelo menos, ela nos possibilita estar mais perto de pessoas que estão tão distantes, né? A gente consegue conectar as pessoas. Hoje eu atendi uma paciente que estava em Minas, uma que estava em São Gonçalo mesmo, uma do Rio e uma que estava em São Paulo. Então, super legal. Ó, então, 7h35, vamos começar. Então, deixa para me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vanessa Azevedo e eu sou nutricionista com muito amor em nutrir.
E a ideia de hoje é trazer várias informações importantes para te ajudar a destravar o emagrecimento. Fato que, com essa pandemia toda, né? Todo esse estresse e ansiedade que a gente está vivendo, muitas pessoas aumentaram de peso, né? Muitas pessoas. Muitos pacientes, até às vezes, faziam acompanhamento comigo antes da pandemia e estão retornando esse ano com aumento de peso, né? E uma coisa que eu falo, que eu acredito, gente, é que assim, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não consegue mudar o que aconteceu. Mas o que a gente consegue mudar é o que a gente faz a partir de hoje. Então a ideia é essa, né? Trabalhar a partir de hoje com o que dá, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês me dizem se tá aparecendo. Ó, vê se vocês estão conseguindo ver. PDF, estão conseguindo? Sim, estamos sim. Perfeito. Eu estou. Maravilha, maravilha. Obrigada pela ajuda. Então, o curso de hoje é Destrave o seu emagrecimento. A gente vai conversar sobre alguns pontos essenciais para quem deseja emagrecer de forma definitiva, para quem quer continuar na caminhada, para quem quer dar o start na caminhada, para quem quer dar um up no processo de emagrecimento, tá? Então, quem é a nutricionista Vanessa? Eu não sou a pessoa que fica falando sobre as formações, graduações, mesmo tendo me estressado demais no doutorado, deveria até valorizar mais, né? Falar do doutorado sempre. Mas não importa, não necessariamente toda a minha formação, mas o que eu acredito mesmo é que eu sou uma nutricionista cansada. Sou uma nutricionista cansada. Não é nem a pandemia que me cansou, não. Até que cansou bastante, né? Com criança é difícil. Mas eu sou uma nutricionista cansada. Cansada de protocolos prontos. Sabe, na minha adolescência, quando eu fui nutricionista, que ela fazia assim, ó, ela dava uma folha, tipo, toma, come isso, né? Alguém já foi assim, ó, profissionais assim, né? Espero que isso seja só antigamente, né? Cansada de dietas de gaveta, cansada de dietas restritivas. E às vezes a pessoa tem que cortar tanta coisa que ela não consegue manter 1, 2 semanas naquilo, né? Cansada de ver pessoas sendo influenciadas por pessoas completamente sem noção de nutrição. A internet ela é ótima que aproxima a gente, mas ela também às vezes nos faz chegar a pessoas que não têm conhecimento nenhum, noção nenhum, né? Eu lembro de pacientes, assim, às vezes falando, né, de informações que vinham com essas blogueiras, com pessoas que não têm conhecimento, e às vezes é uma informação tão deturpada, tão errada, só que é divulgada por aí, né? E cansada de ninguém olhar para a dificuldade dos pacientes e propor um planejamento alimentar que realmente a pessoa consiga seguir. No início, quando eu me formei, né, lá em 2014, a gente aprende que para emagrecer a gente tem que restringir alguns alimentos, beleza? E eu era a pessoa que orientava, né? Vai tirando isso, vai tirando aquilo e tal. Só que depois de um momento, né, eu comecei a ver, eu fiz a formação de nutrição funcional, eu fiz várias formações, e atendendo, eu comecei a ver que não adiantava muito só explicar o que comer para a pessoa, só dar um papel com cardápio para a pessoa. O mais importante era a pessoa conseguir colocar em prática. E isso sim que faz a diferença. Então, eu comecei a estudar todo o comportamento que está associado ao processo de emagrecimento, todo o comportamento associado à mudança de hábitos, né? E hoje, eu atendo, né, tanto eu uso a nutrição funcional para me basear, né? Oriento os shots, os chás, né? Tânia tá aqui, ó, paciente, né? Oriento todas as coisinhas, farinhas saudáveis, mas também trabalho muito com o nosso comportamento em relação à comida. Porque de nada adianta a gente saber o que comer se a gente não consegue colocar em prática. Colocar em prática é o mais importante, né? Então, minha missão hoje é ajudar a cada um colocar em prática, né? E sou uma pessoa apaixonada pela nutrição, né? Quando eu conto minha história, né, que eu emagreci com 13 anos, com 14 anos eu decidi ser nutricionista e até hoje não me arrependi, pelo contrário, estou muito feliz, muito realizada com a nutrição, né? E eu amo comemorar os resultados com os meus pacientes, eu tenho um foco muito grande em alcançar as metas, assim. Hoje eu atendi uma paciente, que ela era minha paciente de 2017, e ela falou assim, eu emagreci em 2017, 2018, mantive esse tempo todo, e na pandemia eu aumentei de peso. E ela falou que lembrou
que lá em 2017, quando ela estava no processo de emagrecimento, eu tinha comemorado com ela que ela tinha eliminado 1 quilo no mês. E ela tinha ficado super frustrada porque ela tinha eliminado 1 quilo no mês. E eu tava, yes, você conseguiu 1 quilo e tal. E aí eu mostrei pra ela, vou mostrar pra vocês também. Vou pegar aqui, ó. Que aqui as coisas são online, mas a gente tem dinamismo. Não sei se vocês já viram. Essa daqui é uma forma que representa 1 quilo de gordura, né? Então, olha só, vou botar no meu antebraço aqui, ó. Olha só, esse daqui é o volume que 1 quilo de gordura ocupa. O peso também é de 1 quilo. E aqui é o volume que 1 quilo de massa muscular ocupa, né? Então, às vezes, as pessoas ficam frustradas que eliminaram 1 quilo no mês, 1 quilo na semana, 1 quilo... Né? Tô usando 1 quilo, que é o que a gente tem a representação. Mas, ao invés de ficar frustrada por 1 quilo que você eliminou, começa a somar quilos eliminados, né? Isso vai fazer a diferença. E eu sei que comer é um dos nossos maiores prazeres. E, por isso, a comida deve ser saborosa, né? Uma das minhas bandeiras é falar exatamente que a gente precisa ter prazer ao se alimentar para conseguir emagrecer. Por isso que eu fico criando tantas receitinhas, né? Não sei quem me acompanha por aqui. Domingo, por exemplo, eu estava criando várias receitinhas salgadas, saudáveis, né? Eu fiz esfirra, ó, juro que eu vou escrever amanhã e compartilhar com os pacientes. Esfirra saudável, salgado proteico saudável, empadinha saudável. Fiz várias receitinhas porque eu acho que a gente precisa ter prazer na nossa alimentação. Isso faz total diferença. E para emagrecer, eu acho que a gente só consegue emagrecer, só consegue levar esse estilo de vida saudável quando a gente tem prazer na nossa alimentação, né? Então, por isso que eu adoro essas receitinhas saudáveis. E eu estou aqui, o meu objetivo é nutrir sonhos, sorrisos e corpos. E aí, quando a gente pensa em emagrecimento, né, a gente quer destravar o emagrecimento, seguir na caminhada rumo ao emagrecimento definitivo, é importante a gente pensar, qual é a sua meta de perda de peso? Você tem alguma meta de perda de peso? Anota aí, se quiser pode escrever aqui nos comentários. Você tem alguma meta de perda de peso? Conta pra mim. Qual é a meta, Tânia? Ó, Bianca botou 10 quilos, Vivi botou 40, 50, Uric 10 quilos, Tânia 20, Evelyn 5, Rose 9. Ah, hoje se eu chegar a 90, perfeito. Quer chegar ao 90. Perfeito. 25 quilos, ótimo. Ó, já perdi 13, agora está mais difícil. É assim mesmo, tá? Mas faz parte, tem que mudar a estratégia nutricional. A Rose participou de um grupo, né, Rose? No início do ano, você tinha uma meta alta. Gostei que você mudou a meta. Por quê? O que acontece? Ó, a Uri que falou, também perdi 15, agora só Jesus. Vai conseguir. Meu nome é Vanessa Azevedo Jesus com Z no final, Uric. Vai conseguir. Ana Clara 10. Perfeito. O que acontece? Quando a gente coloca, às vezes, metas muito altas, assim, né? Por exemplo, 30, 40, 10, 25, 20. Às vezes a gente se percebe, assim, tão distante dessa meta que só de pensar nessa meta tão alta, a gente já fala, ai, muito difícil, isso não vou conseguir, não. Alguém já pensou assim? Né? Sei lá, ai, quero emagrecer 30 quilos. Meu Deus, 30 quilos é muita coisa, eu não vou conseguir. Alguém já pensou assim? Meu Deus, eu tenho que emagrecer 15 quilos. 15 quilos é muita coisa, eu não vou conseguir. Muitas das vezes, quando a gente pensa, né, num prazo, num resultado final, e ele parece distante pra gente, isso desestimula a gente, né? Então, eu te convido, né, a repartir a sua meta de 5 em 5 quilos. Eu te convido hoje a pegar a sua meta e você vai pensar. Vamos pensar, menos 5 quilos.
Se hoje você tem 90 quilos, a sua meta precisa ser chegar aos 85. E a cada 5 quilos eliminados, comemore. Porque quando a gente tem uma meta de 20 quilos, por exemplo, às vezes a pessoa não valoriza os 2 quilos. Semana passada chegou uma paciente no meu consultório e aí ela falou, eu vim porque o endócrino me orientou, tô com resistência à insulina e ele disse que eu preciso perder 20 quilos. Eu falei, tá ótimo. Vamos colocar o foco de perder 2 quilos? Aí ela, mas ele falou 20. Eu falei, mas você tem que começar perdendo 2. E aí, no final da consulta, ela falou assim, nossa, eu tô tão feliz, porque assim, eu só ficava pensando, meu Deus, tem que perder 20 quilos, meu Deus, tem que perder 20 quilos. E aí me dava vontade de comer doce, chocolate e tal. E agora você falou 2, tá parecendo mais leve, né? Quando eu tava no final do doutorado, eu tinha que escrever um artigo científico. E eu tinha, assim, 6 meses para entregar artigo científico. E é claro que eu, como verdadeira brasileira, fiquei adiando. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que escrever um artigo científico. Meu Deus, eu tenho que escrever um artigo científico. E é a mesma coisa você, às vezes, pensando, meu Deus, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer atividade física, beber água, comer legumes e verduras, é muita coisa. E quando eu consegui começar a fazer o artigo? Quando eu pensei, tá, calma, pera, qual é o passo a passo para eu conseguir escrever o artigo? Eu tenho que começar de um começo, né? Então, hoje eu te convido a pensar, qual é o próximo passo que eu preciso dar para seguir no meu emagrecimento? Ao invés de colocar um foco na sua meta total, coloca o foco na próxima meta que você quer colocar, o próximo passo que você vai colocar em prática, que vai te conduzir a esse objetivo. Ó, a Tânia falou, a cada 1 quilo, quando custa perder, é para comemorar. Ó, a Rose botou, ela saiu de 102, chegou a 94. Engordou, foi para 96 e agora quero sair da casa dos 90. Perfeito, Rose. Hoje eu estava falando com uma paciente, falando exatamente isso. Ela está no processo de emagrecimento, ela está comigo desde setembro do ano passado. E aí ela chegou com 90 quilos e há 1 mês e meio ela estava com 75,5 quilos. Ou seja, ela eliminou praticamente 15 quilos de setembro a abril, né? 7 meses. Teve um resultado ótimo e tal. E aí, depois de 1 mês e meio, esse mês ela estava com 78, ela engordou 2,5 quilos. Só que assim, tudo aconteceu na vida dela. Além de todo o estresse que todo mundo tá passando, ansiedade, pandemia e tal, tudo aconteceu na vida dela e ela não conseguiu colocar em prática as coisas. E ela veio frustrada, né, pra consulta, falando, Nutri, não acredito, eu engordei 2,5 quilos e tal. Eu falei, pera, né? Às vezes, a gente é a nossa maior julgadora, né? Nossa, por que você não está conseguindo? Viu? Engordou, você não vai conseguir emagrecer nunca mesmo. E ao invés de pensar isso, você tem que pensar, ok, esta é a realidade, o que eu posso fazer a partir de agora para poder mudar? Então, ao invés de pensar, meu Deus, por que eu aumentei de peso na pandemia? Meu Deus, por que esse mês eu não consegui fazer o meu melhor? Meu Deus, pensa. Qual é o próximo passo que eu posso dar? A Evelyn falou, realmente, quando perde e ganha, novamente, é desanimador. Passei por isso. Só que o processo de emagrecimento, sabe aqueles memes que tem assim, ó, de expectativa? Sair de um ponto A e retinho para o ponto B. E realidade? Você sai, aí toma uma cambalhota no meio do caminho, mas o que separa as pessoas que conseguem emagrecer das pessoas que não têm resultado no processo de emagrecimento? Um simples fato. Só consegue emagrecer de forma definitiva quem não desiste. Não existe processo de emagrecimento que não dá certo. Não existe processo de emagrecimento fracassado. O que existem são as pessoas que param no meio do caminho. Então, o que eu quero hoje é que você saia aqui decidida a continuar, independente da dificuldade, independente do tempo que demora. Continue. Né? Tem uma frasezinha que eu adoro, que é daquele filme da Dory, Procurando Dory, que é a amiga do Nemo. Que ela fica, continue a nadar, continue a nadar. Ela esquece de tudo, mas dessa frase ela lembra. E o que eu quero é que você continue. Tá difícil? Continue. Tá desanimada? Continue. Tá dando resultado? Continue. Não tá tendo resultado porque não tava conseguindo colocar em prática? Continue, recomece. A partir de hoje, a partir de amanhã.
Não esqueça disso, né? Não existe processo de emagrecimento fracassado, o que existe são as pessoas que desistem no meio do caminho. Então, sejam imparáveis. Ó, a Vivi falou, meu marido costuma dizer que isso é a vida sendo vida, porque nossa vida é como um exame de eletrocardiograma, tem seus altos e baixos. Uau, perfeito! Vou usar esse exemplo do eletrocardiograma a partir de hoje. Eu li um livro que ele falava sobre picos e vales, né? Que a nossa vida ela é feita de picos e vales, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida afetiva, emocional, seja no processo de emagrecimento. A gente sempre vai passar por picos e vales, né? E às vezes você tá num vale, pensando no emagrecimento, na saúde, você pensa, meu Deus, eu não tenho como sair daqui. Mas é porque é um vale tão profundo que você não consegue olhar para o lado, não consegue respirar. E hoje eu tô aqui para te empurrar um pouquinho mais para cima da montanha, tá? E o que acontece, né, com o imediatismo? Um grande problema, né, do ser humano, e eu me coloco aqui junto também, porque o ser humano é assim, é o imediatismo. O que é o imediatismo? Eu comecei hoje a cuidar da minha alimentação, eu quero ver o resultado agora. Eu comecei hoje na academia, eu já quero ver diferença na minha barriga. Eu comecei tem uma semana e eu quero ver exatamente aquela roupa que não estava dando entrando. Vocês já se perceberam assim? Querendo resultados rápidos, né? Eu quero resultado e eu quero agora. Já se perceberam assim? Qual é o problema, o grande problema disso? É que essa busca pelo imediatismo, essa busca pelos resultados rápidos, ela faz a gente cair, às vezes, no ciclo das dietas restritivas. Eu corto tudo da minha alimentação porque eu quero ter um resultado rápido e eu não consigo dar continuidade e aumento o meu peso, às vezes aumento até mais do que eu perdi com essa dieta restritiva. Eu me frustro, eu me culpo, eu aumento de peso e eu vou tentar outra dieta restritiva, né? E eu não sei quantas dietas restritivas vocês já fizeram na vida, né? Eu já fiz dieta da sopa, eu já fiz dieta dos pontos, eu já fiz dieta do tipo sanguíneo. Dieta da proteína de Atkins, depois foi meu TCC da faculdade, a dieta da proteína, que não deu bom, não teve um resultado legal. Então, é tanto resultado rápido que a gente deseja às vezes, e a gente vai na busca dessas dietas super restritivas, mas que a gente não consegue dar continuidade, porque não é sustentável. Então, hoje em dia, a gente já sabe que, na verdade, o que vai trazer resultados para o processo de emagrecimento definitivo é você aprender a ter um estilo de vida saudável. E, por isso, o equilíbrio é muito mais importante do que restrições severas. E qual é a solução quando a gente pensa em emagrecimento? O primeiro é arrumar a casa. E arrumar a casa é arrumar a casa corpo, o seu corpo, que é importante, né? Então, às vezes eu falo para o paciente assim, ó, mais importante do que retirar tudo da sua alimentação, você ficar pensando, tem que cortar doce, cortar pão, cortar sei lá o quê, cortar fritura, cortar tudo, você está conseguindo nutrir o seu corpo? Vamos colocar nutrientes para o seu corpo? Para de comer diet light fit zero e começa a comer comida de verdade, começa a nutrir o seu corpo. E ao mesmo tempo que você vai nutrir o seu corpo, é importante você arrumar a sua casa também. Arrumar o seu ambiente, não precisa ser impecável na organização não, tá? Inclusive, fazendo parênteses, tem uma paciente minha que toda vez que eu coloco aqueles meus legumes, verduras organizados na mesa, ela fala assim, ai, quero ser igual a você, sua casa deve ser impecável. E não é não, eu sou organizada na alimentação. É isso que eu coloco como prioridade. Mas o que é organizar o ambiente, arrumar a casa? Cara, você precisa ter em casa coisas saudáveis. Você precisa ter em casa comida de verdade. Você precisa organizar a sua casa para tornar possível a sua vida saudável. É muito difícil você controlar a sua ingestão de chocolate se você mora numa lojas americanas praticamente. É muito difícil você querer não comer biscoito se você mora numa casa e vídeo cheia de biscoito, macia do biscoito em casa, né? É claro que às vezes a gente tem esses alimentos pelas pessoas que moram com a gente. Mas será que você pode organizar um espacinho do lugar dessa pessoa botar as coisas e você ter um espacinho para suas coisas mais saudáveis?
É muito mais fácil, se torna muito mais possível, viável, quando você consegue organizar a sua casa interior e a sua casa exterior. Outro ponto essencial para o emagrecimento é desinflamar o corpo. Antigamente, se falava muito em comer zero, alimentos zero, diet, light, né? Que são todos esses alimentos ultraprocessados, industrializados, que têm, sei lá, zero gordura, menos açúcar, mas que são lotados de aditivo químico. E o que se foi vendo ao longo do tempo? Que à medida que a gente consome esses produtos ultraprocessados, sejam eles tradicionais, diet, light, a gente vai inflamando o nosso corpo. E o que é o tecido adiposo elevado? Quem tem o peso elevado, está com mais percentual de gordura. O seu corpo está inflamado por dentro. O tecido adiposo, os adipócitos, que são as células do tecido adiposo, tecido de gordura, eles liberam substâncias inflamatórias. Então, todo mundo que está acima do peso está com uma inflamação no corpo. E uma das estratégias para a gente conseguir emagrecer é desinflamando o nosso corpo. Como que eu faço isso, Nutri? Primeiro, baseando a nossa alimentação em comida de verdade. É para comer frutas, verduras, legumes, temperinhos naturais. Ó, a Uri que falou. Como controlar a ingestão de carboidrato que você mais ama e os médicos mandando restringir carboidrato e doce o máximo porque sua glicose está estimada, está dando alta. As duas coisas que mais gosta. O cardiologista chegou a mandar retirar. Então, Uri, o que acontece? Foca no que você consegue controlar primeiro, né? Toda vez que a gente pensa, meu Deus, eu tenho que cortar o carboidrato e o doce da minha vida, você começa instantaneamente a pensar, meu Deus, que vontade de comer um doce. Já aconteceu com alguém? Né? Começou assim, hoje é segunda-feira, vou tirar o doce. Aí segunda-feira foi, na terça-feira, gente, que vontade de doce. Quanto mais você pensa que você tem que cortar, mais você tem vontade, porque o proibido é mais gostoso. Essa proibição estimula o seu cérebro a falar, ah, não vai proibir não, vai sentir vontade, vai comer. Porque é muito desconfortável para o corpo sair da zona de conforto. É muito desconfortável. Você está acostumada a comer o carboidrato doce. Aí vem alguém, quem é? Essa pessoa, um cardiologista, ele vai te falar para cortar da vida, e o seu corpo fala assim, ah, mas não vou. Então, para de pensar que você tem que cortar da sua vida carboidrato e doce e começa a pensar, tá, calma. O que eu preciso inserir, por exemplo, para controlar a minha glicemia? Eu preciso comer proteínas, né? Carnes, frango, peixe, ovos. Eu preciso consumir fibras, alimentos integrais. Eu preciso consumir gorduras boas. Eu preciso beber bastante água. Eu preciso comer legumes e verduras. Então, foca no que você precisa colocar na sua alimentação. Ó, a Vivi falou, pior que é assim mesmo, se não pode, aí que dá vontade de comer. Teve uma vez que eu atendi uma paciente super querida também, todos são, né? E aí ela falou assim, Nutri, eu não como pão de segunda a sexta, mas quando dá sábado e domingo, no café da manhã, eu como 3 pãezinhos franceses. E eu falei assim, ué, mas calma, você não come segunda a sexta para sábado e domingo comer 6, né? 3 pãezinhos de segunda, quando a gente fala pãozinho, aí que a gente agarrada mesmo não quer tirar, né? Só um pãozinho, 3 pãezinhos de segunda, sábado e domingo. Aí eu, beleza, conversei, não. Aí eu fui passar a orientação para ela e falei, olha, então o que eu vou te orientar? Eu vou colocar aqui no seu cardápio, você consumir um pão francês na semana, uma vez na semana, deixa certo que você vai consumir um pão francês, mas você pode tentar colocar ovo dentro do seu pão francês? Ela, nossa, eu adoro pão com ovo. E aí eu falei, então coloca 2 ovos para você ter bastante saciedade. Ao invés de comer 3 pães, você vai comer um pão com 2 ovos, né? A gente mudou só o número de coisas, a qualidade das coisas. E ela, tem certeza que você vai botar pão no meu cardápio? Mas eu não posso pão. Falei, mas é melhor você comer um com ovo do que 6, sem nada, né? E aí, beleza. E ela foi pra casa, voltou depois de um mês, eu falei, e aí, como que foi? Começou o pão com ovo? Ela, não, nem senti vontade. Eu falei, você não comeu pão? Ela, é porque eu podia, né? Aí eu fiquei colocando as outras coisas em prática, fui fazendo os outros cafés da manhã. Então, por que eu tô falando isso? Porque quanto mais a gente pensa, não posso, o seu cérebro fala, come, você merece, é só um pedacinho, é só hoje.
Então, para de focar na proibição e pensa, o que eu preciso inserir no meu dia a dia? Combinado? Outro ponto essencial para quem quer emagrecer: adquirir hábitos saudáveis. Muitas pessoas acham que para emagrecer a gente precisa só cortar, como que é? Fechar a boca. Aí tem um ranço dessa expressão. Aí para emagrecer é só fechar a boca. Lógico que não, né? Comer é só uma das coisas que vai influenciar o seu emagrecimento. Você tem que ajustar o seu sono, você precisa fazer atividade física, você precisa ingerir a quantidade de água adequada, você precisa ajustar seu intestino. Existem vários hábitos que são essenciais para o processo de emagrecimento. O nosso corpo, o ser humano, é como se fosse uma teia, né? Uma teia. E para a gente emagrecer, a gente tem que ir ligando os pontinhos, porque às vezes essa teia está meio degringolada. Você precisa ligar o ponto da água, você precisa ligar o ponto do sono, o ponto da atividade física, o ponto da alimentação também, tá? Mas para emagrecer, não é só fechar a boca e cortar o que come. É ajustar a sua rotina e a sua vida. Outro ponto essencial é trabalhar como uma estratégia nutricional feita para você. Isso faz total diferença porque hoje em dia a gente tem muita divulgação, né? Assim, tipo, low carb. Corta isso. Nossa, você vai super emagrecer. O super emagrecer faz isso. Jejum intermitente. Fica 16 horas sem comer porque eu emagreci e deu bom. Faz a cetogênica. Faz isso, faz aquilo, faz o outro. E aí você não sabe exatamente o que dá certo para você. Aí você não tem resultado. Aí você fica frustrada. Ou então você tem um resultado imediato com uma coisa super restritiva, mas você não consegue colocar em prática, manter. E aí você aumenta de peso. E aí você fica frustrada. E quanto mais frustrada você fica, mais você pensa, emagrecimento não é para mim. Deixa eu desistir disso aqui, porque já tem muito problema na vida. Tem sentido? Então, o ideal é você entender e descobrir qual é a melhor estratégia nutricional para você. Porque às vezes o que eu vou orientar para você é diferente, às vezes, do seu irmão igual a você. Cada pessoa tem um contexto de vida, tem necessidades nutricionais diferentes, tem uma rotina e realidade diferente, tá? E o mais importante quando a gente pensa em emagrecimento definitivo é esse ponto aqui, ó, manutenção. Eu ouso dizer que mais desafiador do que emagrecer é manter. Porque o que acontece muitas das vezes? A pessoa faz uma coisa restritiva, emagrece, fica ótima, mas ela não absorveu o estilo de vida saudável. E ela voltou simplesmente a todos os outros hábitos antigos que a fizeram aumentar de peso. E aí ela vive o efeito sanfona. Então, manter é muito mais desafiador. Por quê? Porque você tem que aprender a absorver esses hábitos saudáveis para o seu dia a dia e ter um estilo de vida saudável, sempre com equilíbrio. Lembre-se disso. Concordo, este é meu receio. A Eve falou do manter. Mas não se estresse com isso agora, não. Primeiro vou tentar emagrecer. Emagrecendo, a gente mantém. E aí, uma coisa importante entender é que o seu corpo, ele é um reflexo da vida que você leva. Você é o que você come. E tem uma frase que é muito clichê, mas que eu gosto, porque na verdade faz sentido, que é: não é só o peso que você perde, mas a vida que você ganha. Eu não sei se você já emagreceu, se você já viu a diferença, né, de comer comida de verdade, de se alimentar bem, mas você ganha mais disposição, mais imunidade, cabelos, unhas e peles ficam com um aspecto melhor, você passa a não ter desconforto digestivo. Hoje eu atendi uma paciente, tinha um mês da primeira consulta dela, e ela falou assim: Nutri, peso eu reduzi 2 quilos, mas eu não senti mais nenhum dia desses 30 dias a dor de estômago que eu tava e o refluxo. E ela falou: eu nem consegui fazer 100% não. Eu falei: ótimo, ninguém é uma estátua que consegue fazer tudo perfeito. Você é um ser humano. Fazendo 70%, às vezes você já vai ter um resultado incrível no seu bem-estar, vitalidade. E a consequência vai ser emagrecimento. Então, menos desconforto, menos dor no estômago, menos dor de cabeça e muito mais. Cada célula do seu corpo é feita de nutrientes. Então, tudo que você come é matéria-prima para o teu corpo, né? Eu quero ter um coração mais saudável.
Melhora a sua alimentação. Ah, eu quero ter um intestino mais saudável. Melhora a sua alimentação. Ah, eu quero ter mais disposição e energia. Melhora a sua alimentação. Eu quero melhorar meu cabelo, peles e unhas. Melhora a sua alimentação. Ah, o problema é minha memória e minha cognição. Melhora a sua alimentação. A alimentação saudável, vai trazer respostas positivas, benéficas para todo o seu corpo. Para o seu emagrecimento, claro, mas para a sua vitalidade e longevidade. E você pode estar se perguntando, gente, mas assim, ok, eu entendi, a Nutri já falou lá de necessidades especiais, individuais, para de focar no que você tem que cortar, mas pensa no que você vai inserir, mas como que eu vou emagrecer, E emagrecer vai muito além de comer menos e gastar mais. Você precisa entender as suas necessidades, você precisa entender como funciona o seu metabolismo, você precisa aprender a jogar o jogo dos hormônios, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas ignoram a importância de olhar para os nossos hormônios. Às vezes, quem que tem mais resistência a emagrecer, por exemplo? Quem às vezes está com a insulina mais alta, ou então está com o hormônio da tireoide desajustado. E às vezes você tem a insulina alta, tá com o hormônio da tireoide desajustado, e você fica frustrada porque não está emagrecendo igual amiguinho, se comparando com a colega. Só que assim, olha o teu corpo, ele está respondendo de uma forma porque precisa ajustar outras coisas. A alimentação diversificada também é essencial. Muita gente até, tô comendo comida de verdade, tô comendo coisa saudável, mas come a mesma coisa todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E o nosso corpo precisa de nutrientes variados, precisa de vitaminas, minerais, fibras diversificadas para conseguir nutrir o corpo e, com isso, o corpo nutrido conseguir emagrecer. E, claro, essencial também para emagrecer, você ajustar o seu comportamento. E eu acredito que o emagrecimento tem fases. E é isso que eu tento levar para as minhas pacientes nas consultas, acredito muito que a gente emagrece por fases. Como assim, Nutri? Primeiro, você tem que fazer o desbloqueio do emagrecimento. Como assim? Você tem que desinflamar o seu corpo. Você tem que organizar a sua rotina. E você tem que reconhecer os seus sabotadores. Então, a gente tem que entender quais são os meus maiores desafios a emagrecer. Quais são os meus maiores sabotadores para emagrecer? Será que é a preguiça? Será que é o final de semana? Será que é a falta de organização? Vou dar um exemplo aqui, ao vivo. A Tânia, que está aqui, por exemplo, eu lembro de uma consulta que a gente conversou e a gente falou sobre alimentação, E aí, 2 meses depois, na consulta, que foi semana passada, ela falando de alimentação, eu falei assim, gente, que evolução na organização da alimentação, conseguindo comer comida de verdade. E o passo essencial para a gente conseguir emagrecer é organizar a nossa rotina para conseguir basear a nossa alimentação em comida de verdade e desinflamar o nosso corpo e nutrir o nosso corpo. Depois que a gente consegue reconhecer os nossos sabotadores, desinflamar o nosso corpo, organizar a nossa rotina, a gente entra na fase da ativação de queima de gordura, onde a Nutri estimula a alteração de estratégias nutricionais. Aí a fase, às vezes, toma shot, toma chá, faz outra coisa, faz uma outra coisa. E aí, claro, sempre de forma individual. Então, primeiro, você passa a comer mais comida de verdade, reconhece seus sabotadores e tenta driblar, organiza a sua rotina, para aí, então, chegar o momento das estratégias nutricionais, E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu falo muito assim, não faça dietas ultra restritivas. Por quê? Porque, às vezes, você não está preparada para isso. Depois que você já desinflamou o seu corpo, você já entende os seus sabotadores, você já organizou a sua rotina, às vezes está tudo bem. Vou reduzir um pouquinho do carboidrato porque eu já estou com tudo organizado, já estou com uma vida mais saudável e equilibrada e eu vou fazer uma estratégia nutricional pontual para o meu emagrecimento quando eu entro na fase de platô, por exemplo. O que é diferente de vou cortar todo o carboidrato, vou cortar tudo da minha vida e pronto, acabou e eu não consigo levar. A Tânia falou, todo dia eu tomo um shot. Pensar saudável é pensar magro.
Eu não cozinhava, eu nem cozinhava. Nossa, para quem não cozinhava, tá arrasando. Tá muito bom, perfeito. E aí, também, nessa fase, né, de ativação da queima de gordura, onde o emagrecimento acontece mais, principalmente, a gente também tem que mudar a nossa mentalidade, uma mentalidade de autorresponsabilidade, resiliência. Como assim? Primeiro, você é a única pessoa responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Hoje você não está contente com o peso que você tem? Beleza, bora mudar. Ah, você está contente com o seu resultado? Maravilha, continua. Mas feliz ou não, do jeito que você tá, você é a única pessoa para mudar. Então, bora fazer acontecer. E resiliência também é muito importante para o processo de emagrecimento. E vem de encontro com aquilo que a gente falou lá no início. Que eu falei, uma paciente estava emagrecendo, e um mês ela aumentou. O que é ter resiliência? É saber que tá tudo bem eu não ter todos os melhores resultados do mundo, mas eu aprendo, entendo, aceito e recomeço. Aprender com as dificuldades, né? Entender que momentos desafiadores e difíceis vão vir, mas saber passar por isso, saber passar pela vida acontecendo, a vida sendo a vida, é essencial. Qual é um problema muito grande que gera efeito sanfona? A pessoa não sabe ser resiliente. A pessoa, um mês, não conseguiu colocar em prática, aumentou de peso, ela acha, o emagrecimento não é para mim. Eu não tenho jeito mesmo. Deixa para lá, em outro momento da minha vida eu vou fazer isso. Mas vai existir um outro momento perfeito, ideal, onde tudo vai estar organizado? Não, a vida não é assim. A vida é isso. É estresse, ansiedade, acontecimentos. Então, não espere o melhor momento para fazer acontecer. Comece hoje com o que você tem dentro do seu contexto de vida. Então, desenvolver a resiliência é essencial para quem quer emagrecer de forma definitiva. E a última fase do emagrecimento é a manutenção dos resultados, que é onde, assim, meus pacientes já têm autonomia. Não, eu já entendi o que eu vou comer no café da manhã, eu vou conseguir emagrecer ou manter. Eu já entendi como fazer boas escolhas alimentares. Eu acho que conhecimento é poder. Então, eu brinco, né, que eu sou um pouquinho professora, por isso que eu gosto tanto de falar sobre nutrição. É onde a pessoa já tem a liberdade alimentar de entender o que funciona para ela e consegue colocar isso em prática e ter resultado, né? É saber reconhecer os sinais que o corpo emite. O nosso corpo sempre fala com a gente, o nosso corpo dá sinais. Só que às vezes parece que a gente está com aquele, sabe aquele macaquinho que tem a mãozinha aqui, aqui, aqui? O corpo está falando, você está com falta de disposição, o seu cabelo está caindo, você não tem energia para nada, a pele já está ressecada, o intestino está mais ou menos, tá tudo meio estranho, mas você está seguindo a vida. Mas o corpo está dando sinais. Então, reconhecer os sinais do corpo, estar atenta, aberta a isso, faz toda a diferença. Carmen, boa noite. Carmen e Luciana, chegando agora. Tudo bem? Tudo ótimo, sejam super bem-vindas. Então, bora continuar. E ainda tem as necessidades especiais que a gente tinha comentado, né? Então, o que é importante também para emagrecer? Primeiro, a gente ter o consumo correto de proteína, nem mais, nem menos. O que eu vejo muito nos pacientes? Eles chegam para consulta e aí comem, às vezes, carboidrato no café da manhã, né? Café da manhã só carboidrato. Aí no almoço até come alguma proteína. Aí no lanche da tarde, come uma frutinha, um biscoitinho, um pãozinho, só carboidrato. Aí de noite, às vezes, ainda não come comida, come mais carboidrato. Então, ao invés de pensar que você tem que cortar o carboidrato da sua vida, o que você tem é que inserir mais proteína. Insira proteína no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Se você é uma pessoa que sente muita fome, insira no lanche também. Então, é aquele pensamento. Ao invés de focar no que eu preciso cortar, entenda o que você precisa inserir no seu dia a dia para emagrecer. Ajustar o sono e os horários de refeições também é muito importante para quem quer emagrecer. A gente precisa entender e respeitar o ciclo circadiano. O que é isso, Nutri, pelo amor de Deus? Ciclo circadiano é o horário que a gente deveria acordar, dormir, almoçar, jantar, fazer a última refeição do dia. E respeitar o ciclo circadiano é essencial para o emagrecimento. O Uri que falou, aipim com ovo cozido, café da manhã é saudável? É uma combinação saudável, sim. Tem carboidrato no aipim e ovo, que é proteína. Perfeito. E como assim, gente?
Eu não sei se vocês sabem, mas existe um horário ideal de acordar e um horário ideal de dormir. E as nossas refeições também existem horários ideais para a gente realizar. Então, anota isso, que isso é importante, tá? Horário ideal de acordar a partir de 5h30 da manhã até 8 horas da manhã. O ideal é acordar entre 5h30 e 8 horas da manhã. E o horário de dormir? O ideal é a gente dormir no máximo às 11 horas da noite. Então, ajustar o horário de acordar e de dormir é essencial. Agora vamos falar o horário das refeições, tá? Para quem faz essas refeições. Pensando no café da manhã, o ideal seria você tomar o café da manhã entre 6 e 9 horas da manhã. O ideal, claro que vai depender da sua hora de acordar, né? O ideal é tomar o café da manhã entre 6 horas e 9 horas. Em relação ao almoço, o ideal seria você comer entre 11h30 e 2 horas da tarde. Não passar disso. Gente, lembra que eu tô falando ideal. Aí você vê se isso se encaixa na sua rotina. O ideal seria que o almoço fosse entre 11h30 e 2 horas da tarde. E o ideal de refeição noturna é que seja até, no máximo, 2 horas antes de você dormir. Mas o ideal é 3 horas antes. Então, o ideal de refeição noturna é, no máximo, 8 horas da noite. Se você estourar, for dormir 11 horas, limite máximo 9 horas da noite. O ideal é que ninguém comesse depois das 9 horas da noite, tá? Mas eu não tô falando comer nada nessa vida, né? Eu tô falando fazer a refeição noturna, né? Alguma coisa, com proteína, um lanche. Sei lá, eu jantei 7 horas, mas 10 horas, eu vou dormir 11, mas 10 horas me deu uma fome, tudo bem comer uma frutinha. Mas o ideal é que você se organize para a última refeição ser no máximo até 8 horas, tá? Aí, lembra se encaixa isso na sua rotina. Tânia perguntou alguma coisa. Eu não consigo ouvir. A Eliane falou. Eliane, sai e entra de novo para você tentar... eu tenho que escrever. Eliane, sai e entra de novo, porque às vezes é da conexão. A Tânia perguntou, o que seria carboidrato simples? Você já está adiantada, Tânia, calma que eu vou chegar lá. Já leu o slide todo. Vou chegar lá. Então, outro ponto ideal, fornecer todos os nutrientes certos para o nosso corpo. Nenhum nutriente pode ficar de fora. O nosso corpo precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gorduras. A gente só precisa entender qual é a quantidade que o seu corpo verdadeiramente precisa, né? Como conseguir ajustar e equilibrar a quantidade para o seu organismo. E como que você sabe disso? Só de forma individualizada, né? A Eliane vai fazer isso. Beleza. O ideal também é que todas as refeições tenham pelo menos 2 desses nutrientes. Carboidratos, por exemplo, os carboidratos complexos, que são os ideais, são as raízes, tubérculos, aipim, batata doce, batata inglesa, inhame, um pão integral, uma aveia, é um carboidrato complexo que tem fibra ali, uma farinha, o arroz, o macarrão, sim, integrais, são carboidratos complexos. O que são os carboidratos simples? É tudo que é refinado. Então, o açúcar, a farinha de trigo branca, o arroz branco, o macarrão, que é feito com trigo, a torrada, tudo refinado, branco, é um carboidrato simples. E o que é um grande erro do processo de emagrecimento das pessoas, né, que às vezes não conseguem emagrecer? Elas comem um cafezinho com açúcar, comem um biscoitinho aqui. São só 3 biscoitinhos creme cracker, mas isso às vezes vai estimular a sua insulina e vai dificultar o seu emagrecimento. E quanto mais carboidrato eu vou comendo ao longo do dia, biscoitinho, um pedacinho aqui, um pedacinho de pão, um bolinho, um açúcar, mais fome eu vou sentindo. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho medo de passar fome para emagrecer, porque se eu tenho muita fome.
mas na verdade é porque ela está ingerindo de forma desajustada os nutrientes no seu dia a dia. E, claro, quinto passo, optar sempre por alimentos, comida de verdade. Eu prescrevo para os meus pacientes suplementos fitoterápicos, mas a base do emagrecimento sempre vai ser a alimentação, hábitos saudáveis, atividade física, ingestão de água. Os suplementos fitoterápicos, eles são um plus, a cereja do bolo, mas a base sempre é emagrecimento e hábitos saudáveis. Ó, alguém colocou aqui. Ó, Poliana falou. Vou ler em pensamento que eu tô bebendo lá. Poliana. Ó, Poliana botou. Eu faço hipoglicemia durante a madrugada. Não estou conseguindo equilibrar. Qual seria a melhor opção para me alimentar? Não comer nenhum carboidrato refinado ao longo do dia. Quanto mais carboidrato refinado você come, mais você tem chance de ter essa hipoglicemia. Então, pão branco, açúcar, doces, torrada, bolo simples. Tenta colocar muita fibra na sua alimentação. Vai comer uma fruta? Come com aveia, ou chia, ou linhaça. Vai fazer um bolo? Faz com farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju. Tenta colocar mais fibras e gorduras boas e proteínas na sua alimentação. A Bianca falou, aprendi a tomar café sem açúcar e chás com você. Perfeita. Ó, a Evelyn falou, é saudável colocar canela no café para acelerar o metabolismo? Evelyn, eu coloco canela no café todos os dias. Primeiro que eu acho que fica gostosinho. Uma delícia beber. Já bebo sem açúcar, então acho que a canela dá um up. Mas a canela no café, ela não vai ser, nossa, super efetiva para acelerar o seu metabolismo. Eu acredito muito em um empilhamento de estratégias. Eu vou colocar a canela no café, e aí eu não vou botar açúcar, e eu vou tentar comer um ovinho no meu café da manhã, e aí eu vou comer bastante legumes e verduras, e aí eu vou tomar um chazinho com gengibre, e aí eu vou fazer tal coisa, e aí você vai empilhando estratégias nutricionais que vão refletir de forma saudável e positiva no seu emagrecimento. Então, assim, colocar canela no café é saudável? Perfeito. Posso garantir que vou estar super acelerando o meu metabolismo? Não. Trabalhamos com a verdade aqui. E o que eu tinha falado dos hormônios, né? Existem vários hormônios que estão associados ao processo de emagrecimento. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Ninguém precisa decorar isso não, tá? Não é para decorar, não precisa, não vai cair num teste, numa prova. Mas eu trouxe isso só para vocês entenderem que tem muito mais coisa associada ao emagrecimento do que só o que você come, né? Às vezes eu falo com os pacientes assim, ó, foca nisso daqui. Vamos comer comida de verdade, né? Vamos comer mais fibra, gordura boa, proteína. Mas eu internamente estou pensando, eu tenho que regular a leptina, a gente tem que diminuir a expressão de grelina, que é o hormônio da fome. Mas daí eu fico quieta comigo, entendeu? Só que internamente que eu estou pensando. E aí eu dou as minhas orientações da forma mais simples possível, né? Come comida de verdade, bebe água, né? Mas, internamente, eu estou pensando nisso que a gente tem que fazer, né? Então, eu quis só trazer para vocês terem clareza de que processo de emagrecimento é complexo, né? E aí você, às vezes, fica frustrada porque só emagreceu 1 quilo no mês. Que ótimo que você emagreceu, porque a gente está tentando regular outras coisas. Ó, a Eliana falou, não tá ouvindo. Nada, estou sem fone. Já conseguiu aumentar o volume do seu celular? Ver se é o volume do seu celular? Porque todo mundo tá ouvindo, não tá? Todo mundo tá ouvindo. Sim, tô ouvindo. Se ela não cortou o microfone dela. Ah, boa. Eliana, se você tá pelo celular, possivelmente que você tá, no celular, bem aqui no cantinho, assim, né, quando você tá no Zoom, tem um microfonezinho que ele fica vermelho quando ele tá fechado. É um microfonezinho com risquinho, ele fica vermelho. Tenta clicar nisso, porque o seu som deve estar... ela não tá me ouvindo, gente. E eu falando assim. Ô, Vanessa, na verdade, não é quando você clica. Quando você clica ali, e você não me ouve, mas eu te ouço. O problema é que ela tem que ativar pela internet. Logo que você entra no Zoom, ele coloca ativar pela internet, nesse microfone aí. Perfeito. E eu falando aqui com ela, ela não me ouvindo.
Falha ao vivo. Tenta ativar pela internet o seu som. Seu som assim. Pede para ela clicar no microfone e vai aparecer, ativar pela internet. Pelo menos o meu sempre é assim. Qualquer coisa vocês me ajudam, gente. Não, o meu também. Eu também costumo fazer isso. Ela não deve ter ativado. Coloquei aqui, depois vocês me ajudam, tá? Qualquer coisa vocês me ajudam. Botei aqui, vamos ver se ela consegue. Então, beleza. Então, bora falar dos hormônios do emagrecimento, tá? Lembra? Não é pra gravar, não é pra decorar, não é pra cair no teste, mas é só pra vocês terem clareza, tá? Eu gosto pelo menos de explicar, eu acho que conhecimento é poder. Então, primeiro hormônio, esse aqui eu estudei no meu mestrado. Eu estudei mulheres no pós-parto. E um hormônio que a gente estudava muito era a leptina, que é o hormônio da saciedade. O que estimula? A leptina, né? O que acontece? Quanto mais tecido adiposo a gente tem, tecido de gordura a gente tem, mais a gente produz leptina. A ideia seria que a pessoa que tivesse mais tecido adiposo tivesse mais saciedade, porque, de fato, ela tem reserva de gordura como fonte de energia. No entanto, o que a gente vê? As pessoas com excesso de peso, elas têm liberação de leptina, porque ela é liberada pelas células do tecido adiposo, mas elas criam uma resistência a essa leptina. Mas existem alguns alimentos que estimulam a liberação e o melhor funcionamento dessa leptina no nosso organismo, promovendo maior saciedade. O uso de alimentos anti-inflamatórios, que a gente consegue através dos verdes folhosos, das hortaliças, né, vegetais verdes escuros, das castanhas e nozes, das frutas vermelhas, do chá verde, do consumo de abacate e de peixe também. E alimentos ricos em antioxidantes, os inúmeros chás que a gente tem, chá de casca de fruta, de casca de maçã, de casca de abacaxi, cavalinha, chá verde, hibisco. Uma coisa, e o complemento de ômega 3, ômega 6, você tomar a cápsula? De ômega 3 pode ser muito bom, porque ele tem essa ação anti-inflamatória, mas de ômega 6 não toma não, porque o ômega 6 já é a gordura que a gente consome naturalmente na nossa alimentação, tá? Agora, de ômega 3, que a gente tem falta. Porque você falou os alimentos que coisa, você não tem o peixe. E o peixe tem muito ômega 3 também, mas só que eu também faço uso da cápsula complementar, né? De ômega 3. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Por quê? Por que eu tô falando tudo bem para você? Porque eu sei que a base da sua alimentação é saudável. Hã? Eu sei que a base da sua alimentação é saudável. Então, tudo bem. O que eu falaria? Não sei dizer. Se eu não te conhecesse. Por quê? Porque se a sua alimentação não é saudável, não vai adiantar muito tomar ômega 3 se a base da alimentação não é com comida de verdade, não é saudável. Então, ômega 3 é bom? É bom. Mas a base da alimentação tem que ser saudável, tá? Mas no seu caso tá perfeito. Grelina. Mas aí você falou que esses alimentos fazem o quê mesmo? Eles estimulam a liberação de leptina e, com isso, eles dão mais saciedade. Grelina. O que é grelina? O hormônio da fome. Exercícios de alta intensidade ajudam a reduzir a nossa fome. Por quê? Porque eles reduzem o hormônio da fome. E a privação de sono. Quem vai dormir depois de 11 horas, quem fica acordado de madrugada, quem não tem um sono restaurador, tem aumento da produção de grelina. Hoje em dia eu tenho muita clareza e autoconhecimento é essencial no processo de emagrecimento, né? E o que eu percebi? Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio. E graças ao bom Deus que isso não mude, conserve, ela dorme bem. Mas sempre tem um dia ou outro, né? Que a criança acorda, às vezes tá sonhando, grita, chora e tal. E eu percebi muito no ano passado, né?
e eu já estava estressada, então isso já mexe com o nosso sono, eu estava no final do doutorado, que à noite que eu acordava de madrugada, demorava um pouquinho para dormir, no outro dia parecia que tinha um buraco no meu estômago de tanta fome. Por que isso? Porque a privação de sono aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Essa semana, segunda-feira, atendi uma paciente, ela tava, eu tô com muito estresse no trabalho, e aí eu não tô conseguindo dormir bem, e eu tô comendo pra caramba, e eu tô com vontade de doce, e eu não tô conseguindo emagrecer. E aí eu falei, tá, calma, pera. Então a gente precisa tentar gerenciar o seu estresse e melhorar o seu sono. E isso vai refletir em você sentir um pouquinho menos de fome. Porque às vezes a gente se culpa, né? Eu que não podia ter comido tal coisa, mas, gente, o problema é o seu sono que não tá bom, não tá restaurador. Por isso que regular o sono é importante para regular a fome, tá? Mas mesmo, Vanessa, mesmo quando a gente não dorme por preocupação, tipo assim, você dorme, mas o seu sono, você dorme poucas horas porque você está preocupada, hipoteticamente. Eu sinto que quando eu estou preocupada, que eu não durmo bem, normalmente eu durmo bem. No dia seguinte eu não tenho fome. Não tem fome? Isso é algo bem pessoal, bem seu. Porque o mais comum é estresse, preocupação e privação de sono aumentar a fome. Mas existe individualidade, tá? Mas mais normal, quem aqui? Conta pra mim. Estresse, ansiedade, não aumentam fome? Vanessa, eu não sei. Eu sei que, por exemplo, eu durmo muito bem. Ontem mesmo, infelizmente, perdi a sua live, porque eu dormi 7 horas da noite, só fui acordar 5 horas, que é meu horário de acordar todo dia. E assim mesmo eu sinto uma fome fora do normal. Eu durmo muito bem. Mas aí tem outros motivos, né, também. Aí tem a ingestão de água, comer fibras, comer gordura, comer proteínas, aí tem outros pontos. Mas assim, dormir mal aumenta a fome. Não quer dizer que a fome elevada é só pelo sono, tá? Mas dormir mal piora a fome, aumenta a fome, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Também como mais... A Tânia falou comigo sim, tanto que tem gente que ataca a geladeira de madrugada. Bianca falou muita coisa, quanto mais estresse, mais vontade de doce eu tenho. Eu já passei um período que diminuía, agora passei a sentir muita fome. Porque depende do nível desse estresse. Se esse estresse é leve, se esse estresse é intenso, se esse estresse gera até uma fadiga mental. O nível de estresse pode influenciar na sensação de fome. Quando o estresse chega num nível assim, elevadíssimo, algumas pessoas perdem a fome. Eu percebi já uma vez que, assim, talvez identificar o tipo de sentimento. A tristeza é uma coisa que me tira a fome, mas o estresse e a ansiedade me faz comer desesperadamente. Isso é autoconhecimento, perfeito. E você precisa anotar isso, porque é entender quais gatilhos te levam a comer. Por exemplo, você conseguiu identificar 2 gatilhos que te levam a comer, ansiedade e estresse. E aí você conseguiu identificar um gatilho que tira a sua fome. Ter clareza disso é essencial, tá? Perfeito, perfeito. Outro hormônio associado ao emagrecimento, a adiponectina. Gente, lembra que não precisa decorar. Esse aqui eu também estudei no meu mestrado. Ele acentua, estimula a queima de gordura. Ele é o hormônio responsável pela queima de gordura. Uma alimentação rica em peixe, azeite, castanhas, FLV são frutas, legumes e verduras. E sementes como chia, linhaça, gergelim ajuda a melhorar a adiponectina, que é o hormônio responsável pela queima de gordura. Então, vou traduzir aqui. Para emagrecer, reduzir a pochete, vamos comer alimentação rica em peixe, azeite, castanhas, frutas, verduras, legumes e sementes. A Vivi falou, minha fome só acaba quando eu tô triste. Vivi, calma, que a gente vai conseguir reduzir um pouquinho a fome. A gente não consegue cortar a fome de ninguém, mas a gente consegue ter estratégias para driblar esta fome, para controlar esta fome de leão. A Rose falou, quando fico com raiva, eu como sem controle.
é muito interessante a gente vai falar aqui sobre aqui hoje, sentimentos. A gente ter clareza de quais gatilhos nos levam a comer, quais gatilhos nos tiram a fome. Para, a partir disso, saber como driblar. Eu não tenho como falar uma única fórmula de driblar a fome. Primeiro você tem que entender o que te faz ter fome, né? E mais um hormônio importante, GH, hormônio do crescimento. Ele é responsável pela queima de gordura e pelo ganho de massa muscular. O sono é o que mais afeta o hormônio do crescimento e ele é produzido à noite. Então, tem algumas pessoas que já chegam no nível de emagrecimento, que já emagreceram e tal, e falam assim, ai, Nutri, agora eu quero aumentar um pouquinho a massa muscular, para ter mais firmeza muscular e tal. E a primeira coisa que eu falo é, você pode fazer atividade física, você pode comer comida de verdade, mas você tem que garantir que você está dormindo bem. Porque o GH, o hormônio do crescimento, que só é sintetizado à noite, ele é responsável pela queima de gordura e pelo ganho de massa muscular, tá? Então é essencial que a gente entenda que o sono, os outros hormônios são responsáveis também pelo processo de emagrecimento. Daí que falar, é só fechar a boca para emagrecer? Nananina, não. É todo um contexto, é tudo complexo. Por isso que você não pode querer, em um mês, ter o resultado de um ano. Dê tempo ao tempo e não se permita desistir. Vou continuar rapidamente os hormônios, hein? Cortisol, o hormônio de estresse. Se ele estiver elevado, alto, ele aumenta a liberação de glicose, de açúcar na nossa corrente sanguínea. E se ela não for utilizada como energia, ou seja, se você não faz atividade física, vai se transformar em gordura. Vou traduzir isso daqui. Estresse engorda. E o que a gente está passando por esse último ano? É estresse atrás de estresse. E isso contribui para o aumento de peso, mesmo que você não tenha mudado necessariamente a sua alimentação. Então, gerenciar esse estresse e fazer uma atividade para gastar a glicose que está sendo liberada na sua corrente sanguínea é essencial, tá? Testosterona, um hormônio muito importante para a construção de massa muscular e queima de gordura. Então, tem muitas mulheres, por que as mulheres falam assim, perto da menopausa, às vezes há uma dificuldade de perder gordura, de emagrecer, porque há uma alteração dos hormônios sexuais e a testosterona contribui para o processo de emagrecimento, tá? Mas isso quer dizer que quem está chegando na menopausa não vai emagrecer? Lógico que não. Eu estou mostrando o que acontece, tá? E aí a gente tem que trabalhar com todos os outros fatores. Insulina. Eu acho de verdade que acho que 60% dos meus pacientes têm insulina alta, tá? A insulina é o hormônio que regula a entrada do carboidrato, da glicose, do açúcar na nossa célula para gerar energia. Só que muitas pessoas hoje em dia têm resistência à insulina. Consumiu tanto carboidrato ao longo dos anos e o corpo não foi capaz de metabolizar, de funcionar, de lidar com aquilo, que o corpo passou a ficar resistente à insulina. Você consumia muito carboidrato, seu corpo produziu muita insulina, mas ele está resistente a essa ação dessa insulina. E isso dificulta o processo de emagrecimento. Então, o paciente que tem insulina alta e chega no meu consultório para emagrecer, o que eu falo? Nosso foco tem que ser em reduzir a insulina. Sim, reduzir um pouco a ingestão de carboidrato é importante, mas também é importante considerar a relevância da ingestão de legumes e verduras, a importância do consumo de proteínas, a importância do consumo de fibras, através de legumes e verduras, mas também através da aveia, linhaça, chia, e a importância da atividade física para melhorar a sensibilidade do seu corpo à insulina. E, por fim, graças a Deus já acabou isso, né? Porque quantos hormônios são associados ao nosso emagrecimento? Tem os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles regulam o nosso metabolismo. E eles podem atrapalhar o emagrecimento, mas eles não são responsáveis pelo alto ganho de peso. Tem paciente que às vezes chega no consultório e fala: o meu problema é que eu tenho hipotireoidismo e por isso meu metabolismo é lento e eu tenho dificuldade de emagrecer. Só que o que aconteceu na verdade? O aumento de peso, o excesso de peso, levou a um problema na tireoide e por isso a pessoa desenvolveu o hipotireoidismo. É o excesso de peso, a obesidade, que leva ao hipotireoidismo.
Não é a pessoa que fica com o hipotireoidismo que depois ela aumenta de peso. Se ela aumentar, é no máximo 5 a 6 quilos, tá? Ou seja, existem estratégias para todo mundo. E não se prenda ao peso na balança. Observe a mudança pelas roupas. Observe a mudança pelas fotos. Observe a sua energia, disposição e vitalidade. Observe o seu intestino. Observe o seu rendimento nos estudos e trabalho. Observe o quanto você está nutrindo o seu corpo e valorize suas pequenas conquistas. São as conquistas do dia a dia que vão trazer resultados positivos e grandes resultados para você. É de 1 quilo em 1 quilo, ó, 1 quilo em 1 quilo de gordura que você vai conseguindo alcançar um grande resultado. Mas comemore eliminar 1 quilo de gordura. Comemore ver uma roupa mais larga. Comemore estar com mais disposição. Não espera estar feliz só quando emagrecer 20 quilos, não. Comemore a cada dia os seus resultados e também as ações que você está conseguindo colocar em prática. Hoje eu estava com uma preguiça, mas eu fiz atividade física. Cara, parabéns, você conseguiu vencer sua preguiça. Eu, na vida, estava com preguiça, mas lavei legumes e verduras. Cara, parabéns, você conseguiu vencer a preguiça. Comemore as ações que você está colocando em prática, porque são elas que vão te conduzir ao resultado de emagrecimento definitivo, tá? E agora a gente vai fazer uma ferramenta, gente. Então, vocês vão pegar papel e caneta para a gente fazer ferramenta. Eu sou tipo professora que passa dever. Peguem papel e caneta para a gente fazer uma ferramenta. Você vai dividir a sua folha de papel, vai fazer uma cruz, tá? Você vai fazer uma cruz. No primeiro quadrante, você vai escrever quais são os seus pontos fortes que podem te conduzir ao emagrecimento definitivo. Você é uma pessoa dedicada? Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa determinada? Você sabe cozinhar coisas gostosas e por isso vai ser mais fácil? Você é uma pessoa muito determinada e quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você segue até o fim? Quais são os seus pontos fortes que vão te conduzir ao emagrecimento definitivo? Escreve aí agora. E quais, no segundo quadrante, quais são os seus pontos fracos? Você é desorganizada, você não consegue ter constância, você não é uma pessoa disciplinada, você deixa a preguiça vencer. Quais são os seus pontos fracos que você acha que impedem de trazer o resultado? No quadrante de baixo, você vai escrever quais são as suas oportunidades. Eu consigo, na minha casa, ter só o que eu preciso comer. Eu consigo, na minha casa, ter legumes, verduras. Eu consigo ter a disponibilidade de comida de verdade na minha casa. Eu consigo, dentro da minha rotina, reservar um horário para fazer atividade física. Eu tenho a oportunidade de fazer atividade física na minha casa. Ou então eu tenho a oportunidade de fazer uma caminhada perto da minha casa. Esse é o terceiro? Terceiro, oportunidade. O primeiro, pontos fortes. O segundo, pontos fracos. O terceiro, as oportunidades. E quais são as minhas ameaças? É o final de semana, é a preguiça, são os meus sabotadores, a minha falta de organização. Meus sabotadores são minha família, as pessoas que convivem comigo. Quais são as suas ameaças? O que externo, que não é seu necessariamente, pode te impedir ou atrapalhar o seu emagrecimento?
Quem quiser compartilhar aqui com a gente. Quais são seus pontos fortes, fracos? Quais são suas ameaças? As oportunidades eu não entendi muito bem, não. Quais são as oportunidades que você tem? Por exemplo, eu consigo organizar a minha rotina para fazer atividade física dentro da minha casa. Eu consigo ter essa oportunidade de, dentro da minha rotina, dentro da minha casa, fazer atividade física. Ou então, eu tenho uma amiga que também quer emagrecer. Então, eu consigo ter uma troca com ela. Isso é uma oportunidade. Eu tenho uma incentivadora da vida saudável. É tudo que é externo que me favorece o processo de emagrecimento. E quando a gente tem isso e não utiliza isso? Não, mas a ideia é, a partir de hoje, utilizar. Você podia não utilizar até agora que você vai... Porque, por exemplo, eu continuo com a mesma questão, né? Olha só, quais são os seus pontos fracos? Aí eu botei a preguiça de prática de exercício diário. Beleza. Porque eu já estou considerando que é uma preguiça, porque não é possível. Tá. Por quê? Aí vamos na oportunidade. Eu tenho espaço e tenho condições de fazer isso dentro da minha casa, e não faço. Tem dias que eu gosto muito de fazer a dança. Tem dias que eu falo, não vou fazer hoje, não. Amanhã eu faço. Por quê? Não sei. Quando isso eu estou falando, estou considerando que é uma preguiça. Eu fico procrastinando. Aí, quando eu vi, eu só fiz uma vez na semana. Isso, para mim, não resolve nada. Já é alguma coisa. Aí eu tenho saído todos os dias para fazer caminhada, que a cardiologista exigiu. Faço a caminhada. Aí eu falo assim, amanhã eu não vou fazer, não. Por quê? Porque eu não quero. E por que isso vai te ajudar? Não fazer todo dia? Pois é, não. Por isso que eu estou falando, eu tenho que buscar uma motivação interna para fazer. Não sei o que eu vou. E olha que eu me considero determinada, hein? O que funciona? Atividade física é o meu calcanhar de Aquiles. Eu já, uma vez na minha vida, eu já consegui ter um pouquinho mais de constância. Eu corrigi o doce, corrigi tudo, e meu calcanhar de Aquiles está no exercício. Qual era o meu problema, por exemplo, com o exercício? Eu estava no final do doutorado, e aí eu falava assim, nossa, eu não posso perder tempo fazendo atividade física. Gente, eu estou compartilhando aqui os meus sabotadores, tá? Os meus pensamentos sabotadores. Eu falava, nossa, eu não posso perder tempo fazendo atividade física, todo o tempo eu preciso para escrever, mas eu não escrevi e nem fazer atividade física. Aí eu ficava mais estressada ainda, né? Porque eu nem estava conseguindo evoluir no doutorado e nem estava fazendo atividade física. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu estou muito estressada, muito ansiosa, né? Tudo isso, a pandemia, doutorado e tudo. E a atividade física, ela vai ser um medicamento para mim, para me ajudar a minimizar meu estresse e minha ansiedade. Então, primeiro, compreensão que atividade física é medicamento. Porque se você pensa assim, sei lá, eu quero fazer atividade física só para emagrecer. Aí você começa a pensar, sei lá, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu vou pensar nisso agora. Sabe? Os nossos sabotadores, né, às vezes. Ou então, mas amanhã eu faço. E aí você vai deixando disso levar. E o que eu combinei comigo mesmo? Que eu ia fazer comigo mesma. Que eu ia fazer todos os dias 30 minutos. Todos os dias 30 minutos. E aí eu tenho uma técnica muito boa para atividade física. Técnica NPV. Não pensa e vai. Então, você vai escrever, não pensa e vai. Você vai colocar sua roupinha de atividade física do seu ladinho da cama, você vai acordar, colocar a roupa de atividade física e fazer. Não pensa e vai. Essa é a técnica que todo dia eu penso. Criança, né? Gostando ou não gostando, tem que tomar, senão não melhora. Exatamente. Tânia tá fazendo essa técnica também? Então, eu nunca fui muito chegada à ginástica, não. Tanto que eu fugia das aulas de educação física.
Mas, com a idade, as coisas vão colocando a gente numa situação de que ou você faz, né? E aí eu não tive outra alternativa. E aí, assim, no início eu tinha muito desânimo, muita preguiça, muita preguiça. E aí, o que que aconteceu? Minha irmã começou a caminhar comigo, né? E aí eu comecei a caminhar com ela e comecei a me impor de caminhar todo dia, independente de ser sábado e domingo, estávamos caminhando. Só se tivesse muito chovendo, que é impossível caminhar na chuva, ou então muito doente. Fora isso, caminhar constantemente. E aí, assim, hoje eu já consigo levantar meio que no automático e fazer as coisas já no automático, já não sinto tanto a preguiça, eu já até acordo no horário certo. Agora, não dá para deixar de ir, porque aí parece que o corpo se acostuma muito rápido a não fazer. Então, hoje é mais fácil eu ir me obrigar a fazer do que deixar de fazer um dia e no dia seguinte eu já não ter mais o mesmo ânimo para fazer, entendeu? Perfeito. Eu faço assim, eu tenho que fazer todos os dias. Ontem eu não consegui. No dia seguinte, porque eu não consigo, que eu não faço, já gera um desânimo para fazer. E aí, o que eu combinei comigo? O ideal é fazer meia hora. Mas se eu quiser não fazer, eu tenho que fazer 10 minutos, mesmo assim. Então, o mínimo que eu posso. Exatamente. Eu posso não querer fazer, posso não ter tempo, mas não é possível que eu não tenha 10 minutos do meu dia. Então, vai fazer. No dia que eu tomei a segunda vacina da AstraZeneca, né? Meu braço doeu bastante. E aí eu acordei com dor no braço, mas assim, graças a Deus eu não tive outro sintoma. Tive uma dor de cabeça leve e tal, mas assim, foi leve. E aí, assim, eu não tava com nenhum outro sintoma, né? Eu já acordei assim, ai, tô com dor no braço, não vou fazer atividade física. Só que eu faço atividade física em casa, né? E aí, ao mesmo tempo que eu falei, não vou fazer, tô no meu braço arando. Eu falei, vai fazer sim. Você tem esteira, faz esteira. Esteira com a perna, não é com o braço. E aí eu fui e fiz 10 minutos de esteira. E depois que eu fiz, eu fiquei feliz. Porque eu consegui superar um sabotador meu. Tem fogos aqui no fundo, gente. Então, assim, eu acho que é um desafio a gente enfrentar as coisas que a gente não gosta, mas ao mesmo tempo gera uma animação, uma sensação de caraca, eu consegui. Alguém tem isso? A sensação de conseguir? Tânia tem quando volta que tava. Sim. Exatamente. Eu penso que é tipo Alcoólicos Anônimos. Mais um dia, mais um dia. Perfeito. Todo dia tem que acordar, só mais um dia. Então, Carmen, sua missão. Amanhã mesmo já recomeçar. Tá? Sim, senhora. Eu já anotei aqui que eu vou fazer o que você falou aí, uma coisa bem interessante. Mesmo que eu não desça para fazer caminhada, porque hoje eu fiz a caminhada, tá? Hoje eu andei 2 quilômetros. Eu faço 10 minutos de atividade em casa. Escrevi aqui, que eu faça 10 minutos de atividade em casa. Porque eu já acordo falando assim, eu andei ontem, não vou andar hoje não vou fazer nada não. E aí vai te desestimulando Amanhã, e desanimando. eu não tenho paciente de manhã. Hoje eu tinha paciente de manhã. Mesmo assim, levantei e fiz a caminhada. Exatamente, perfeito. Ou seja, na verdade, o que eu pensei? Eu era assim, eu vou fazer de segunda a sexta, meia hora. E aí caiu minha ficha que, na verdade, eu tenho mais tempo no final de semana do que durante a semana. Então, assim, pra mim, na minha realidade, não pode ser uma opção fazer no final de semana. No final de semana é o que eu tenho que fazer mesmo, porque é quando eu, Vanessa, tenho mais tempo. Então, assim, terça-feira eu não consegui fazer. Beleza. No somatório dos dias, tem que dar pelo menos 5 dias na semana toda. Então, técnica NPV para atividade física. Não pensa e vai. Só faz atividade física, tá? E eu aprendi um aplicativo com a Luciana, que está aqui, de blusinha vermelha, muito bom, que é perda de peso para mulheres. Ela me passou esse aplicativo e eu faço até hoje com ele. Exercícios lá maravilhosos. Eu também tenho. Viu? Muito bom. Deixa eu ver aqui. A Evelyn falou, amo. Boa noite, Georgia. Tudo bem? Alguém escreveu aqui, é Poliana. Não, tem mais alguém antes. Vamos lá. Vivi. Muito bom, adorei as análises de vocês.
Óbvio, falou, já li que um novo hábito demora um pouco para se consolidar na nossa vida. Eu mesma ouvi as pessoas falando que sentiam falta da atividade física e achava as pessoas loucas. Mas quando eu fazia, já estava há meses fazendo, percebi isso também e passei a sentir falta. É muito engraçado que às vezes a gente escuta assim, né? Alguém falando, eu sinto falta de atividade física. E às vezes a gente pensa assim, nossa, como essa pessoa consegue sentir falta da atividade física? Deus me livre. Só que à medida que a gente coloca em prática e mantém, né, essa regularidade, a Tânia mesmo falou que acha mais difícil não fazer do que fazer. Não que fazer seja uhul, tô indo fazer atividade física, motivação 1000. Não, ela só tá indo. Mas não fazer é pior ainda, né? Então, muito bom. Ó, a Poliana falou, final de semana eu amo a minha cervejinha. Tirei um dia da semana, bebo e danço para distrair da pandemia, churrasquinho, lives. Se proibir, vou frustrar. Como posso administrar esse comportamento? Tá tudo bem se permitir um dia, Poliana. O que você precisa? Vou voltar depois desse se permitir um dia, tá? É um momento do final de semana. Mas você precisa cuidar de todos os outros dias e de todos os outros momentos. Eu tenho o meu momento também da semana, que às vezes eu como uma pizza real oficial, porque eu amo pizza. Eu tomo vinho, que eu adoro. Mas todos os outros dias a rotina é saudável. E mais importante, você planejou isso, beleza, vamos fingir. Amanhã não, é feriado, mas amanhã não, vamos fingir que é sábado. Sábado você planejou o churrasco, beleza. O seu café da manhã vai ser saudável. Você, dentro do possível, vai só equilibrar a quantidade de comida que você está comendo. Domingo saudável, sexta saudável, os outros dias saudáveis. Se a gente pensa em restringir tudo, ou acha que a gente tem que fazer tudo 100%, não pode nem ter uma exceção. Isso às vezes já é um estresse psicológico que te faz ter exceção sexta, sábado, domingo. Ou então, feriado, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Quanto mais você pensa, não posso ter restrição nenhuma, mais o nosso cérebro pede, né? Então tá tudo bem você ter esse momento de descontração, tomando uma cervejinha, comendo churrasco, mas todos os outros momentos você equilibra, tá? Perfeito. Ó, deixa eu ver mais os comentários. Essa sensação de conseguir é maravilhoso. Só por hoje. Perfeito. Ó, a Evelyn falou, é uma sensação libertadora para mim. Mando mensagem comemorando para a família toda. Perfeito, perfeito. Ó, a Evelyn falou, Zumba via YouTube neste momento pandêmico também é bom. Perfeito. Zumba. Excelente. Excelente mesmo. Muito bom. Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar. Vou passar rápido para continuarmos aqui. Então, agora eu vou te falar 7 passos essenciais para o emagrecimento definitivo. Então, o primeiro é conecte-se com você. Ninguém cuida daquilo que não ama. Você precisa reconhecer que você é incrível e que você merece o melhor. E por isso, você vai cuidar de você. Qual é o maior motivo pelo qual você quer emagrecer? Por que isso é tão importante a ponto de te tirar da zona de conforto? Quais são as 5 maiores vantagens que você vai ter ao emagrecer? Você vai se sentir bem disposta? Você vai se sentir mais bonita? Você vai entrar nas roupas que estão guardadas no armário? O que você vai ganhar emagrecendo? Entenda quais são os alimentos de alerta para você. Quais são os alimentos que você costuma comer sem freios? Por quê? É pelo sabor ou por estar envolvido com alguma emoção? Qual foi a última vez que você comeu esse alimento? E o que você sente toda vez que come esse alimento? É pão a questão para você? É difícil controlar? É doce? É cerveja? Quais são os alimentos de alerta para você? Entenda que está tudo bem não retirar 100%, você não precisa retirar 100% da sua alimentação, você só precisa reduzir. Tenha clareza das emoções que regem o seu dia.
Se você fosse definir o seu dia em 3 emoções, quais seriam elas? Você tem passado o tempo mais irritada, brava, ocupada, culpada, indignada, contente, orgulhosa, em paz, ressentida. E você acaba descontando na alimentação essas emoções? Quais ações podem te ajudar a não descontar as emoções na comida? Eu acho que isso daqui é o mais desafiador e mais importante desse momento de pandemia. A gente conseguir descobrir ações que possam nos ajudar a tirar o foco da comida quando não é fome o que a gente tem. A gente em casa, né, quem tá mais em casa, perdeu, né, assim, a gente perdeu, todo mundo perdeu o direito de vir, a liberdade de ir num cinema, de sair por aí, de encontrar tantas pessoas que a gente gosta. E aí, a gente acaba descontando na comida. Então, entender quais ações podem te ajudar a não descontar na comida quando não é fome que você tem é essencial. Será que assistir uma série ou um filme te ajuda? Ouvir um podcast? Regar, cuidar das plantinhas? Fazer exercício? Ler um livro? Tomar um banho relaxante? Uma hidratação no cabelo? Quais ações podem te ajudar a tirar o foco da comida quando não é fome o que você tem? O 4. Esteja com pessoas que fazem sua jornada ser mais leve. Somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então pensa, o que as pessoas que você mais convive estão comendo? Como são os hábitos dessas pessoas? Que sentimento essas pessoas têm? Até onde você se sente influenciada pelo que as pessoas com quem você convive estão comendo? Alguém na sua casa pede pizza e você se sente obrigada a comer a pizza? Será que tem alguma pessoa do seu convívio que pode ser o seu anjo, o seu grande incentivador? Será que você pode chamar alguém, convidar alguém, até de repente a pessoa mais sabotadora que você tem na sua casa, ou seu amigo? Será que você pode convidar essa pessoa para te ajudar na caminhada da vida saudável? E falar, olha, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Porque às vezes a pessoa não percebe que ela é a sabotadora. Peça ajuda. Não tenha vergonha dos seus familiares. Explique o seu grande porquê, o seu motivo para emagrecer. Existem pessoas que gostam de sabotar os outros. E muitas das vezes eles nem sabem que estão fazendo isso. Né? E ninguém é obrigado a entrar na sua reeducação alimentar, mas todos precisam respeitar. Então, seja clara, fale, eu estou no processo de reeducação alimentar, eu estou buscando fazer boas escolhas, então respeita também a minha decisão. E seja autorresponsável. Só você pode fazer o que precisa ser feito para você emagrecer e cuidar da sua saúde. Não exclua o que você ama. Sabe aquele alimento que eu falei para você anotar lá? Né? É o pão, é o doce, é o queijo, seja lá o que for. Não exclua o que você ama da sua vida. Diminua a frequência. Tem uma regrinha que a gente chama regra de Pareto. Ela se chama 80-20 ou 90-10, que significa, se eu sigo 80 ou 90% da minha semana o planejamento alimentar, boas escolhas alimentares, 10 a 20% de exceção está tudo bem, não vai trazer prejuízos. Agora, o problema é quando a pessoa faz 50-50, café da manhã e almoço, ela come bem, tarde e noite não. Não vai ter resultado no emagrecimento. Mas não seja radical. Coloque metas e momentos para consumir, por exemplo, é o pão. Tenta pensar, não, o pão francês, então eu vou deixar para comer 1 ou 2 vezes na semana só. Nos outros dias eu vou tentar fazer melhores escolhas. Queijo que eu amo, vou tentar consumir só em 2 refeições, não em todas. É doce que eu amo, vou tentar deixar para fazer um doce no final de semana, ou então tentar fazer melhores escolhas no dia a dia. Você não precisa retirar nada 100% da sua vida. Mas se a coisa não te fizer sentido, tá tudo bem tirar da sua vida.
Que às vezes a gente também coloca na nossa rotina coisas que nem fazem sentido pra gente, a gente só coloca. O processo de emagrecimento tem que ser leve, tem que ser divertido. Se não tá legal, se é muito doloroso, muito sacrificante, tem alguma coisa errada. E por último, fique de olho no comportamento. A sua alimentação deve se encaixar naturalmente na sua rotina. No começo, é claro que você vai ter que sair da zona de conforto, mas isso não tem que ser um sacrifício sem fim. A alimentação, ela deve ser prazerosa, nutritiva e cultural. É importante a gente comer coisas gostosas, que dá vontade de comer. Não faça da sua alimentação uma relação de amor e ódio. Eu tenho que, para emagrecer, eu tenho que cortar tudo que eu amo da vida, só comer coisa sem graça. Nossa, essa frase é péssima. Aprenda a fazer coisas saudáveis e gostosas. Essa é a minha missão, tentar ensinar, né, compartilhar. E olhe de forma empática. O seu corpo, a sua saúde é o que te mantém viva. Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando do seu tempo? Você está cuidando da sua saúde? Adianta todas as vezes usar o alimento como fuga? O problema em questão é resolvido com ele? Muitas das vezes não. E aí vem todos os sabotadores. A vontadezinha, o sabotador crítico. Eu me critico tanto que eu fico irritada e eu acho que eu não estou fazendo 100% e aí eu quero deixar para lá. O sabotador tempo é a falta de tempo. Não tenho tempo para nada, muito menos para cuidar de mim. Tem o sabotador beliscadinha. Nossa, só vou dar uma beliscadinha aqui, uma beliscadinha colar, e no final do mês você comeu várias coisas além do que você estava precisando para se saciar. Tem o sabotador lembrança, eu como porque é uma memória afetiva. E às vezes eu estou triste, eu estou carente, eu estou solitária e eu quero me dar um abraço. Tá tudo bem de vez em quando, o problema é quando é isso todos os dias. Tem o sabotador fases. Agora eu estou na fase que eu vou cortar o carboidrato. Aí depois eu estou na fase que eu vou cortar a gordura. Aí eu estou na fase que eu vou fazer tal coisa de restrição. Agora eu estou na fase que eu estou comendo de tudo, sem freio nenhum. Tem pessoas que são de fases, né? Mulheres de fases. Tem o sabotador vontade-zona. Eu estou bem e do nada dá uma vontade louca de comer alguma coisa. Isso, muitas das vezes, é desencadeado pelas emoções. Tem o sabotador radical. Preciso emagrecer logo. Vou cortar tudo isso da minha alimentação e pronto, acabou. Aí faz 2 semanas e não consegue continuar. Tem o sabotador da Jaque, vocês conhecem? Já que sexta-feira eu comi alguma coisa, segunda-feira só eu vou recomeçar. Deixa eu continuar aqui no final de semana comendo do jeito que eu quiser. Tem o sabotador paladar infantil. Eu tenho um paladar mais infantil e eu tenho aversão a determinados alimentos, então eu como só aquele todo dia a mesma coisa. Tem o sabotador merecimento. Eu trabalho tanto, é tanta coisa, a pandemia, que eu mereço comer tal coisa. Tem o sabotador disponibilidade. Se tem coisa disponível, bolo disponível, doce disponível, pão disponível, isso me gera uma vontade de comer. Tem o sabotador apego. Eu sou apegada a determinados alimentos. É o pão, é o doce. Tem o sabotador milagre. É a pessoa que está à espera do milagre. E aí, ela não faz atividade física, porque ela fica esperando o momento ideal que ela vai estar, super motivada e a partir de então, nunca mais ela vai deixar de fazer. Ou então, né, a pessoa que não se organiza, mas ela acha, não, vai chegar um momento que eu vou conseguir super me organizar, mas ela nem começa, ela só fica à espera de um milagre. Tem o sabotador falta de dinheiro, mas não falta de dinheiro necessariamente que a pessoa não tem dinheiro para nada. Muitas das vezes porque ela investe em outras coisas e não investe, ela investe R$30 num combo de hambúrguer, mas às vezes não quer investir 30 numa castanha para o mês inteiro. Né? Às vezes é a questão da prioridade.
Tem um sabotador, olha quantos sabotadores, tá, gente? Daqui tudo a gente trabalha nas consultas, tendo trabalhar. Tem um sabotador coitadinha. A pessoa se vitimiza, né? Nossa, mas sei lá, porque tudo acontece comigo. Só eu que não consigo emagrecer. E aí ela acaba descontando na alimentação. Alguma coisa caiu. Tem um sabotador ticket cheio, cupom do iFood. Tem uma paciente minha, a Tânia conhece, Michele, e a primeira consulta dela, ela excluiu, desinstalou iFood, McDonald's, tem o outro que do Uber Eats, né? Ela saiu desinstalando tudo do computador, do celular. Por quê? Vinha a mensagem, né? Frete grátis, cupom de desconto. Isso às vezes é um gatilho para comer. Tem o sabotador vida agitada. A vida é tão agitada que não consegue parar para se organizar. Tem um sabotador trabalho. É tanto estresse no trabalho que a pessoa começa a ter o sabotador do merecimento. Nossa, tá muito estresse, eu mereço comer alguma coisa. Ou então, as pessoas do trabalho, né, em épocas normais, né, sala dos professores, as pessoas do trabalho levam um monte de coisa. Aí vem o sabotador da disponibilidade junto. Tem o sabotador da resistência. A pessoa é muito resistente para conseguir inserir um hábito. É muito resistente para conseguir mudar o seu café da manhã, que ela sempre come pão com café com leite. Às vezes tem essa resistência, né, a mudar alguma coisa. Tem o sabotador medo de dieta. A pessoa nem começa a se alimentar mais saudável porque ela tem medo de dieta, ela tem medo de passar fome, ela tem medo de cortar tudo que ama, mas ela nem se permite a fazer uma reeducação alimentar porque ela já tem medo de que vai ter que se privar a vida toda de tudo, quando na verdade não é isso, né? Tem o sabotador disposição. A falta de disposição faz a pessoa não fazer atividade física. A falta de disposição faz a pessoa não ter energia para se organizar. E ela vai levando falta de disposição à vida. Vai se arrastando, né? Tem o sabotador procrastinador. Vai deixando tudo para depois. Eu tenho muito esse sabotador procrastinador. Muita coisa. Tem o sabotador comparação. A pessoa se compara com os outros e ela se frustra porque ela não emagreceu na mesma velocidade do que os outros. Mas, né, como já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Então, cada pessoa vai ter uma velocidade e um processo de emagrecimento. E tem o sabotador obrigação. A pessoa se sente obrigada a emagrecer. Ou então, por exemplo, a Uri comentou, o médico falou que eu tenho que cortar doces e carboidratos. E a pessoa se sente obrigada a cortar doces e carboidratos. Isso já gera uma angústia, uma frustração, um sentimento de, meu Deus, eu preciso comer isso. Quando a gente se sente obrigada, a gente faz tudo mais assim, né? E quem disse que eu não posso mesmo? A gente fica revoltada com isso, né? Então, olha só quantos sabotadores existem que podem estar sabotando o seu processo de emagrecimento. E aí hoje eu te convido a escrever pelo menos 3 que você identifica. Escreve pelo menos 3 sabotadores desses que você identifica. E quando acabar aqui, tenta criar um plano de ação para isso. Eu sou procrastinadora. Eu vou colocar um despertador para me lembrar todos os dias do meu objetivo. É a disponibilidade que é um problema para mim. Eu vou tentar organizar a minha casa e às vezes sou eu mesma que compro as coisas que tem ali disponíveis. Então eu posso cuidar para não comprar mais. O meu sabotador é o já que. E aí eu penso, nossa, sexta-feira eu tenho uma exceção. Já que sexta-feira eu tive uma exceção, sábado, domingo eu também vou ter, no segundo eu volto. Não, para de jaque. Deixa jaque para lá. Teve uma exceção, na próxima refeição recomeça, na próxima refeição recomeça, na próxima refeição recomeça. Então, tenta identificar os seus sabotadores e, a partir de agora, cria um plano de ação para combater esses sabotadores. Agora, eu quero saber os sabotadores que vocês identificaram. Peraí, alguém falou para voltar no passo 5.
A Evelyn falou, hoje faço e compartilho muitas receitinhas deliciosas. Ganhei gosto por cozinhar. Vou voltar no passo 5. Essa da sala dos professores é bem eu. Minha irmã é professora e na época de curso de inglês, ela era professora. E aí, na época que eu fazia faculdade na UF, eu ia andando, para quem conhece, né, Niterói, do centro de Niterói até Icaraí. Aí eu tinha um tempo até fazer a aula, e eu ficava na sala dos professores. E só tinha guloseimas, digamos assim. Então eu via. E aí os pacientes falam isso mesmo, é que sala dos professores, cada dia tem uma coisa diferente que gera, às vezes, aquela vontade de comer, né? Então, eu vou compartilhar aqui que a Evelyn pediu. Ó. Evelyn, aproveita e tira o print. Peça ajuda, não tenha vergonha. Conseguiu tirar o print? E aí, gente, é muito importante, primeiro, a gente ter clareza de quais são os nossos sabotadores, clareza de quais são os alimentos, às vezes, que a gente tem que ter mais atenção, para, a partir daí, traçar um plano de ação para driblar esses sabotadores. Então, reflete, aproveita o feriado de amanhã, pode fazer o que vocês já estão programados, mas tenta separar um minutinho para pensar quais são as ações que eu posso tentar colocar em prática para driblar os meus sabotadores. Os meus sabotadores, eles são externos, por exemplo, é a disponibilidade que tem na minha casa de coisas que eu não compro, será que eu posso conversar com as pessoas da minha casa? Ou é um sabotador interno, eu que sou procrastinadora? Então, ter clareza disso é essencial para a gente conseguir emagrecer, tá? E aí, só deixar uma última mensagem. Gabriel, chama a Sibeli para arrumar essa cozinha. Ajuda, senão é sabotador quem não quer ajudar na cozinha. E uma última frase é: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá acompanhado. Eu acredito muito no poder de ter pessoas nos ajudando. Por isso que eu faço os grupos de emagrecimento. Agora eu só vou fazer daqui uns próximos 2 meses, mas encontre uma pessoa que possa te ajudar, encontre parceiros na caminhada, encontre pessoas, às vezes, pelo WhatsApp, né? Amigos pelo WhatsApp mesmo. Você está num canto, a pessoa está no outro, que possa te ajudar, porque isso faz total diferença no processo de emagrecimento. E lembrem-se que eu estou aqui também para contribuir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E o mais importante de tudo, que vocês possam levar esse aprendizado e colocar em prática e seguir rumo ao emagrecimento. Que vocês não desistam da caminhada, que vocês sejam mulheres imparáveis. Desistir não pode ser uma opção. Combinado? Ali, Raíssa, também. E não é, pensei que fosse Raíssa também. Ó. Cadê Raíssa? Para escutar. Ih, tá fechado o seu áudio. Raíssa tá estudando. Não quer abrir seu áudio. Cadê Raíssa? Abriu? Raíssa veio da academia, chegou agora, tá aqui, ó, tá muito ouvindo. Bem, muito bem. Vem cá, pera que ela direto tá de ouvindo Búzios, gente. Família tá unida aqui. Muito bem. Agora ela tá sendo exemplo, já emagreceu bem. Muito bom. Né? Muito bem. Agora vamos eu e o pai. Ela que vai puxar a gente de novo. Isso aí, perfeito. Vamos tirar a foto? Aproveita e sai vocês 3 na foto, hein? Então, quem tá aí com a câmera fechada, vamos tirar uma foto. Luciana, abre a câmera. Lígia, Rose, Urique, George, Stephanie, bora abrir a câmera, meu povo. Isso aí, ó. Pose para foto, sorriso. Cadê o print screen? Aqui, achei. Pronto, muito bem.
Adorei, agora sim. Então, todo mundo preparado para o X? Aê, prontinho! Gente, muito obrigada pela participação. Foi ótimo poder compartilhar um pouquinho mais com vocês, trazer um pouquinho mais conhecimento de nutrição. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha contribuído. E um beijo em cada uma. Beijo! Beijos, Nutri, beijo! Valeu mesmo!